Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no nosso episódio de hoje, do podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre exaustão feminina. Isso mesmo. Eu, como psicóloga, é muito comum. Eu começo a sessão já falando assim: como que você chega hoje em terapia? E mais comum ainda é a resposta das minhas clientes mulheres dizerem cansada. Ah, Joyce, eu tô cansada mentalmente, eu tô cansada emocionalmente, fisicamente, tudo cansada. E olha só, isso não é exclusivo das minhas clientes, tenho certeza. Que você, mulher que mora fora do Brasil, experiencia esse sentimento de exaustão no fim do dia. Ou quantas vezes você chega no fim do dia e pensa: meu Deus, eu tô muito exausta, mas com a impressão de que eu não fiz nada, nada demais. Ai, eu gosto de perguntar: que nada é esse aí, mulher? Pois é. Você pega e tá exausta, mesmo se você tá parada. Sabe aquela sensação de exaustão de quando você deita com a sua cabeça no travesseiro e sua mente parece um computador com mil e uma abas abertas? Que você tá pensando em mil e uma coisas e você parece uma to-do list, uma lista de afazeres ambulante pela vida? Pois é. Você fica também na dúvida se você é esposa ou secretária do seu marido. Você está sentindo o cheiro já de onde nós estamos indo e onde vamos chegar, não é mesmo? Mas calma, eu tenho surpresas pelo caminho. Porque eu sei que você se cobra de dar conta de tudo, que você não faz mais que a sua obrigação, que você tem que sim trabalhar, que você tem sim que dar certo na Europa, afinal foi você que decidiu vir morar aqui. Todo mundo estaria feliz no seu lugar, e quando eu digo isso, todo mundo, entre aspas, e feliz também, né? Porque vamos lembrar um negócio que a gente fala bastante aqui: não é porque você mora na Europa ou fora do Brasil que sua vida é um morango, que a sua vida é um mar de rosas. Tem a dor e a delícia. E aí você fica se cobrando de dar conta de tudo, se cobrando de dar certo, se cobrando de ter a casa perfeita, de ter a tua carreira ali organizada, de aprender a língua oficial do país que você escolheu para morar. E aí fica com aqueles pensamentos sabotadores ainda na sua mente, dizendo assim: você não faz mais que a sua obrigação, para de ser fraca, para de preguiça. Você vai ser fraca se você não der conta. E aí, mulher, já escutou isso? Pois é, esses pensamentos vêm muito juntos com o cansaço e a exaustão. Sim, porque a gente não cansa só de fazer atividades físicas, tem um cansaço mental. E eu quero abordar com você aqui, em primeiro lugar, que é a carga mental feminina, o trabalho invisível das mulheres. E quando eu digo isso, é que quando é invisível ou quando a gente pensa em algo mental, logo a gente assume que não existe, não é mesmo? Porém, assim como na terapia eu falo com as minhas clientes que, olha, isso pode sim ter uma raiz emocional. E a primeiro momento, se você está começando a terapia, você pensa, meu Deus, uma raiz emocional, então não é verdade, ou é menos. Não, pelo contrário. Uma razão emocional ou algo que está no seu mental, ele é tão sério quanto uma coisa física. Por exemplo, você quebra a perna e tem uma fratura exposta. Você vai levar isso a sério. Você não vai pegar e falar: nossa, eu não faço mais que a minha obrigação, eu tenho que sair correndo aqui. Não, você vai no hospital, vai buscar ajuda. E por que que
quando a gente pensa na carga mental ou no emocional, a gente diminui e coloca como: ai, eu sou fraca. Ai, eu tô com preguiça. Não, mulher. Não. E aí, vou te explicar o conceito simples sobre essa questão da carga mental e trabalho invisível das mulheres aqui. Conceito simples seria: é uma responsabilidade constante de gerenciar, lembrar de tudo, da casa, do trabalho, da vida social, da família, dos filhos, do marido, carro, contas. E quando eu digo isso, serve tanto para você, mulher que é casada, que mora junto, como também para você que namora ou que não tá numa relação, tá certo? Porque quando eu falo da carga mental, é tá lembrando o tempo todo de tudo. É aquela frase que você diz: se eu não pensar, se eu não lembrar disso, ninguém mais vai fazer. Vai dar tudo errado. Ah, eu tenho um ótimo exemplo para você, mulher expatriada. Olha só. Já aconteceu com você? A família tá lá no Brasil. Aí começa uma briga, um burburinho assim, ó. Na minha família já aconteceu, de vários clientes, e tenho certeza aí, ó, que você pode se relacionar com isso aí. E aí começa uma briga de divisão de bens ou de divórcio, sabe? Essas coisas assim que envolvem advogado, né? Partilha. E aí você, do outro lado do mundo, vai lá pensar, resolver, se meter, se responsabilizar. Ah, Joyce, mas eu sou interessada também, é parte da minha família. Ou, olha, eu tô ajudando porque eu sou uma pessoa mais esclarecida da minha família, eu só quero intermediar, eu quero talvez falar questões que minha mãe não tenha pensado ou que meu pai, meus parentes não tenham pensado para poder dar uma dica para resolver essa situação. Vê só? Se eu não pensar, tudo dá errado. Se eu não lembrar, ninguém mais vai lembrar. Eu vou evitar a fadiga aqui, fazer aqui nem que for um lembrete dessa situação, porque isso vai me salvar lá na frente. Olha você já se responsabilizando por um negócio ali na frente. E aí eu falando isso, eu consigo contextualizar um pouco melhor para as casadas. Você já parou para pensar, já teve essa sensação de que você era secretária do seu marido? Nossa, eu escuto muito, e já escutei muito e escuto em consultório as minhas clientes dizendo assim: não, o meu marido ele faz as atividades domésticas, ou ele resolve as coisas, mas eu tenho que pedir. E aí outra versão dessa é: eu tenho que pedir. Mas isso, daí essa pessoa já tá com incômodo, né? Eu tenho que pedir pro meu marido fazer, mas só de pedir, eu já prefiro eu mesma fazer. Só de pedir, eu já cansei mentalmente. Eu queria que ele fosse, que ele pensasse, fizesse, que não tivesse que falar. E aí vem aquilo que eu falei aqui no começo de, às vezes você fica na dúvida se você é esposa ou secretária do teu marido. Pois é, porque só de ter que lembrar o seu marido ou ter que pensar, não é? E pedir, explicar como faz com a criança ou com a casa, ou seja lá o quê, você já cansou. Isso é uma carga mental, você já teve que pensar, você ficou com aquela aba aberta do seu cérebro. Ai, Joyce, é só uma coisinha. Não, 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 não. Você sabe que não é só uma coisinha. Não é só uma coisinha, porque isso acontece no trabalho, nas atividades domésticas, nas contas para pagar. Se você é solteira, você tá ali gerenciando questões da sua família, da tua mãe, da tua prima, questões dos amigos, questões das pessoas que você divide casa, no seu trabalho. Nossa, e a gente então que é brasileiro, ó, se for falar até do trabalho, tem esse ponto também, né? Que no trabalho o brasileiro, ele by default, assim, automático, ele já anda a segunda milha, já faz mais que a obrigação dele. E aí, quando você chega aqui na Europa, talvez você já tenha experimentado isso, né? Que você vai lá, faz o seu trabalho e faz um pouco a mais. Aí você olha pro colega do lado, o europeu, ô coitado. Coitado nada, né? Coitado da gente. Ele pega, ele faz só o que tá no escopo dele ali. Aí te dá um ódio, uma raiva, que você fala, não é possível. Não é possível. Ele tá vendo o circo pegar fogo, ele poderia fazer algo sobre, e ele tá só simplesmente deixando a caneta cair no horário dele de trabalho
e não é com ele. Olha só. Mas isso coloca a luz para um negócio que até quem a gente tem ranço tá ali para ensinar alguma coisa. Se você fica indignada que seu amigo europeu que trabalha com você só faz o que está escrito no escopo do trabalho dele e fica incomodada porque ele não anda a segunda milha, que a coisa pode cair do lado dele, que ele não vai sentir tocado, que é uma questão dele, talvez está querendo te ensinar que você pega responsabilidades que não são suas. E aí vem no tema que a gente está falando também. Olha a carga mental que você fica assumindo responsabilidades que não são suas. Pois é. Pode ser na família, com amigos, no trabalho, de várias formas. Não é apenas o que você faz, mas também o que você tem que lembrar, pensar, planejar o tempo todo para todo mundo. Vê só? Então você fica ali. A janta. O que vai jantar? Pode ser até que você não vá cozinhar o jantar. Nossa, eu vou tocar nas que namoram ou moram junto. Porque isso é uma dor da mulher forte, né? Que é assim, você fala, não quero me preocupar com o jantar. E aí, a parceiro, o parceiro, fala assim, não, fica tranquilo, eu vou cozinhar, eu vou cozinhar. Aí dá 6 horas, a pessoa chega pra você e fala assim, então, o que você quer que eu cozinhe pro jantar? Meu Deus. Assim, o olho chega a dar volta, né? Porque aí, só de você ter que pensar o que é pro jantar, você já cansou, né? Você já foi uma parte do trabalho. Então, você vê a carga mental de pensar sobre. É lembrar do seguro que tem que ser pago, mesmo que você não for pagar. É lembrar de bocar a viagem, de organizar a viagem. Nossa, várias mulheres, é muito comum de falar assim: meu Deus, eu quero organizar uma viagem pra gente como casal, mas se eu não penso em planejar alguma coisa, se eu não dou ideia, o fulano não pensa. Sou sempre eu na iniciativa, sou sempre eu ali. E aí não é só com questões de atividades, mas também de manutenção da relação. Isso mesmo. O quê? Quando a gente fala sobre o trabalho invisível das mulheres, ah, nós fomos ensinadas a prever. É quase que o prever o que vai acontecer. É antecipar o desconforto. É agradar o outro. E com isso, a gente começa a sempre estar pensando lá na frente. A ansiedade. Não é à toa, né? Fazer um parênteses aqui, que várias mulheres que entram numa relação falam: nossa, eu tô muito ansiosa. E ele reclama que eu tô ansiosa, eu fico muito ansiosa dentro da relação. Quando eu não tô namorando numa relação, eu não fico ansiosa, eu tô tendo crise do pânico quando eu tô com ele. E aí eu não tô culpando o outro lado, tá? Eu tô culpando você mesmo, porque culpa aqui no podcast a gente chama de responsabilidade. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar. As mulheres foram ensinadas a antecipar, perceber e agradar para evitar o desconforto dos outros. Joyce, não concordo. Tá certo. Então pensa, o homem, ele tá ali na primeira coisa que ele tem de preocupação é fazer a manutenção do relacionamento. Então pensar, nossa, ela vai ficar tão feliz se a louça já estiver lavada, ou ela vai ficar, vai ser tão bom se, ela sofre tanto aqui para resolver essa burocracia, eu vou fazer para ela, sabe? Ou eu vou fazer mercado porque ela se estressa com o mercado, então deixa eu fazer. Eu vou limpar a casa. Pensa na questão, você vê a antecipação. Você consegue imaginar, tem exceções à regra, mas você consegue imaginar homens fazendo isso, antecipando um desconforto, percebendo ali o que pode fazer para ter a manutenção da paixão, do amor no relacionamento. Pois é. E para a mulher, parece que isso é óbvio, que é esperado, sabe? O homem ele foi ensinado a se agradar. O homem ele foi ensinado a ter uma carreira, a ganhar mais dinheiro,
a sustentar, a trazer dinheiro para dentro de casa. E aí, é lógico, eu não vou negar aqui que a mulher do século XXI, a gente conquistou a nossa liberdade, conquistou a independência, porém, a gente não soltou o outro papel, né? Agora a gente acumulou funções, igual no trabalho. Acumulou funções. Então, a mulher foi para ter a liberdade, então agora a gente levanta essa bandeira de eu não preciso de homem, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha carreira. E eu não tô falando que isso é errado, não, viu? Ó, não vai dar pause nesse podcast aqui. Não é sobre isso. Tá certíssima em querer sua liberdade, não ser manipulada ou depender de uma outra pessoa, ficar ali vulnerável numa relação porque você depende dessa pessoa para sua moradia, para o seu sustento, para suas escolhas. Mas a questão é que a gente acumulou funções. Aí, além de ser uma mulher independente, também queremos manter sendo a melhor dona de casa, a mãe exemplar perfeita. Olha só, a esposa que deixa tudo certinho pro marido, que não vai dar trabalho. Oh, que delícia, né? Olha só. Agora tá fazendo sentido o que eu disse de que a gente foi criada, ensinada e ó, acabou pegando, porque a gente nem percebe muitas vezes que faz isso. A não incomodar, a tentar achar o erro na gente, a não ser parte do problema e sim parte da solução, sabe? Se vê que o relacionamento tá esfriando, a primeira pessoa a se incomodar, você vai lá e já tenta melhorar. Mulher, isso é mais comum do que você pensa. E agora vamos falar um pouquinho sobre. Ainda coloca em cima disso, adiciona nessa conta aí que você foi morar fora do Brasil. E aí a cobrança que já existia de ser uma mulher independente, de ter a sua carreira, agora tal de dar certo na Europa, de fazer a sua carreira acontecer, de conseguir uma casa, conseguir o seu sustento, conhecer vários países, aprender alemão. Meu Deus, gente. Não é nem mais aprender inglês, alemão, espanhol. Ó, você vai colocando, colocando, colocando. Ser uma boa mãe, tudo. E tudo isso sem uma rede de apoio. E tudo isso em outra língua. E tudo isso com outra cultura. E tudo isso longe da sua família, dos seus amigos, do seu país. Ah, mas eu não faço mais que uma obrigação, Joyce. Eu tenho que ser essa super heroína. Olha só, o buraco fica bem embaixo, né? Bem embaixo. Então vamos lá. Além de tudo isso, você ainda acaba sendo a pessoa que gerencia as emoções da família, do marido, dos amigos, dos filhos. É aquela intermediadora, sabe? Para ficar harmonioso. Nossa, eu tô cansada só de trazer todos esses exemplos. Bora beber uma água? Aqui nesse podcast tem um momento que a gente para e vai beber uma água para ver se a gente consegue engolir essas verdades. Hoje eu tô com um chá. Hum, bora ser hidratada. Muito bom. E aí eu quero trazer um pouquinho uns erros que acabam acontecendo. E eu lembro de escutar isso. E ainda escuto às vezes em consultório, mas de familiares até. Ah, mas é natural para você lembrar de tudo. Ah, mas é natural da mulher ter esse olhar. Aí eu te pergunto, é natural da mulher ou a gente foi treinada? Desde pequeno, o seu olhar foi treinado. Eu tenho um exemplo maravilhoso aqui, para ver se eu tô falando besteira ou não. Imagina um casal que começou a namorar
E aí, de héteros, tá? Então, homem e mulher. E aí, o cara vai apresentar a namorada pra família, certo? Chegando lá, é um almoço de família. Aí tá todo mundo, as tias, tal. Vamos imaginar como se fosse no Brasil, né? Que aqui não é tão comum a gente ter a família toda reunida. Aí tá. Aí imagina que essa mulher foi apresentada como namorada ali a primeira vez e ela senta no sofá, enquanto as mulheres estão todas na cozinha. Qual a chance de rolar um estranhamento e um julgamento? Eu diria que grandes chances dela ser julgada como folgada, preguiçosa. E aí vamos pensar o contrário. Se um homem ele está sendo apresentado para a família da namorada e ele sentar na sala e conversar, falar sobre trabalho, sobre negócios, normalizado, né? Quais as chances disso ser normal? Normal. Se esse homem, ó, vou colocar um plus aqui, outra situação. Se esse homem, ao invés de até sentar na sala e conversar com outros homens ou com outras pessoas sobre negócios, se ele for pra cozinha, lavar louça, ajudar a tua avó a cozinhar, sei lá, montar a mesa, que seja básico assim, montou a mesa. Qual a chance dele ser endeusado? Dele ser assim, meu Deus, que homem incrível, nossa, é o último homem, né? O último dos românticos da face da terra. Ele é considerado que ele tá fazendo a mais, que ele é romântico, que ele tem uma índole incrível, que ele é honesto. Olha, enquanto essa situação é inversa, além da mulher ser julgada, né? Se ela sentar lá na sala, se ela for pra cozinha, ela não tá fazendo mais que a obrigação dela. Você vê? E esse pensamento tá tão enraizado na gente que vem de dentro pra fora e de fora pra dentro. Você pode não perceber, mas você também faz esses julgamentos. Ou quando você deita pra descansar, nenhuma vez você fala: "Nossa, como eu sou preguiçosa. Meu namorado ou meu amigo, ou sei lá quem, tá fazendo as coisas em casa ou tá fazendo hora extra, trabalhando e eu tô aqui deitada. Ai, que preguiça que eu sou. Como eu sou preguiçosa. Eu tô procrastinando." Esse daí é o top 10 que eu escuto. De quando você, mulher, começa a se acolher, você chama de preguiça ou de procrastinação. Socorro! Socorro! E aqui, nesse episódio, eu venho realmente para te questionar, para te trazer um incômodo, para te cutucar com vara curta mesmo, para você pensar e refletir. Do que você está se julgando, ou julgando outras mulheres, ou do que você está cansada, sabe? É preguiça? É procrastinação mesmo? Será? Será? Sabe? E essa é uma das razões do que porque isso acontece, né? Tá muito enraizado. Tá enraizado na nossa cultura. A gente normaliza isso, a gente foi criado vendo isso, a gente faz isso com nós mesmas. A gente se sente culpada se não tá ali fazendo o papel que nos foi atribuído como mulher, né? Então, é a cultura mesmo de antecipar, de prevenir, de cuidar. Por que será? Tem até dados, tem muitos dados, devia ter trazido, mas no livro, por exemplo, um livro atual, que é Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli, por exemplo, ela traz vários dados onde mostra a porcentagem de mulheres e homens, né? A porcentagem de quem é responsável pelo cuidado na casa, que seja lavar roupa, que seja cuidar dos idosos, que seja cuidar das crianças. Vê só? Que é muito maior a porcentagem das cuidadoras serem mulheres do que de homens. Aí me lembra até um vídeo do TikTok de uma menina que, nossa, ela viraliza super, que ela faz entrevistas normalizando umas coisas e ela dá corda pros caras se enforcarem, não sei se vocês já viram. E aí ela pergunta assim: "Ah, depois de um dia de trabalho, quando você chega em casa, o que que você faz?" E o quanto que 99% dos homens responderam: "Ah, eu descanso, eu vou tomar um banho, eu vejo TV e vou dormir, eu abro uma cerveja e coloco o pé pra cima."
Enquanto que 99% das mulheres respondiam: ah, eu chego em casa, eu vou lavar louça, lavar roupa, fazer janta, eu busco as crianças na escola, dou banho em todo mundo, faço janta, depois coloco as crianças para dormir, aí vou fazer uma coisa em casa. Vê a diferença? E se na sua casa não é assim, ótimo. Mas eu vim aqui para colocar luz nesse assunto. E aí eu tenho uma cena que eu gosto de imaginar. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma cliente e foi, acho que a primeira vez que eu coloquei essa cena assim. E fez muito sentido para ela, eu acho que vai fazer muito sentido para você também, mulher. Quando a gente chega em casa, é, o que é o automático assim mesmo da mulher? A gente chega, então chega, já tira o sapato, já bota na sapateira, já arranca a roupa, joga no cesto, já pega o cesto, leva para a máquina de lavar, toma banho lavando o banheiro, termina, não, toma banho, lava o cachorro, lava o banheiro, lava o cabelo, seca o cabelo, aspira a Você vê que a gente otimiza tudo, tem um olhar assim, ó, abrangente, holístico da situação toda, e quando vê, sim, é uma mulher forte? É uma mulher poderosa? Independente? Sim, que não depende de ninguém. Mas quantas vezes, mulher, por ter toda essa atitude, esse olhar tão grande que você nem percebe, mas você acaba não abrindo espaço ou permitindo que o outro, seja seu parceiro, seja outra pessoa que você divide casa, seja, sei lá, o familiar, faça a parte dele. Porque eu vou repetir, é que a pessoa faça a parte dela e não que a pessoa te ajude. Quantas vezes você, mulher forte, acaba atropelando tudo e todos e não dá nem a chance do outro fazer a parte dele? Sim, porque aqui é o podcast Você na Terapia. A expatriada na terapia, a mulher na terapia. A gente não vai julgar o macho. A gente não vai julgar os outros. Os outros é muita gente. Nós vamos falar do que você pode fazer. Então, qual é a atitude que você pode mudar? Talvez é realmente controlar. A única coisa que você pode controlar, e olha lá, que é você. De não fazer tudo. De deixar a coisa explodir. Deixar o outro fazer uma parte. Deixar o outro fazer a parte dele. Não é ajuda. É o outro também ser responsável. É o outro fazer a parte dele, o outro se sentir útil, se sentir capaz. Quantas vezes a gente tira a capacidade do outro porque passa igual um trator fazendo tudo. E aí briga com o outro, briga com a família, briga com o amigo, briga com o parceiro. Mas qual que é a parte que você é responsável sobre essa situação? Você não desacelera. Porque se você, entre sustentar o desconforto de deitar no sofá e se chamar de preguiçosa ou procrastinadora, você prefere sustentar o desconforto de você ir lá, já cansada, fazer tudo, resolver tudo, lembrar tudo para todo mundo, ser a secretária de todo mundo. Prefere sustentar esse desconforto, que você ainda consegue ventilar assim, ó, xingando os outros. Você vê? Uns episódios aqui atrás a gente falou sobre sustentar o desconforto. E esse é uma forma. Tá vendo? A gente faz aquilo que incomoda menos. Pode incomodar muito você estar super cansada todo dia. Pode incomodar muito você ter pessoas à sua volta que não te ajudam e que não fazem a parte delas. Só que você também é responsável por estar nessa realidade. Você também criou essa realidade. O quanto que você tá taking over, pegando tudo, passando em cima de tudo, para não sustentar o desconforto, que é fechar os olhos e falar: não, eu não tô fazendo nada. Não, eu posso fazer nada. Eu não sou preguiçosa, eu tô descansando. Sim, eu posso me priorizar, isso não é errado, isso é certo. Vê só? Te peguei, né? Achou que nesse podcast a gente ia só xingar os machos e eu ia passar a mão na tua cabeça. Mas não, tô trazendo a tua responsabilidade aqui. Até no desconforto
É a gente que está escolhendo qual o desconforto que incomoda menos. Certo? Então vamos pensar em algumas soluções para, né, acabar num humor feliz aqui, né? Calma, tem solução para isso daqui, tem solução para isso daqui. Então vamos lá. Falamos sobre a diferença entre ajudar e se responsabilizar. Então, para de poupar o outro, deixa o outro arrumar uns problemas. Deixa o outro descobrir o que você tanto poupa ele. É quase que o outro, se você não fizer, vai explodir tudo. E talvez é isso que você precisa, que exploda as coisas, né? E aí o outro fala, eita, assim não dá certo de fazer. Eu não sei, mas eu consigo muito pensar nas minhas amigas e clientes que têm filho, né? Que uma situação que eu lembro que falam assim, não dá chocolate para criança no fim da tarde e à noite, porque senão não vai dormir. Não faça isso. E aí fica a mãe chata, que fica lembrando a pessoa, não faz, não faz, não faz. Como seria, por exemplo, você deixar? Não falar. Ó, já tá tarde para comer chocolate. Você tá agitando a criança. Mas aí é você deixar a pessoa também lidar com as consequências. A criança, 10 horas da noite, meia-noite, subindo pelas paredes. Aí você deixar a pessoa que deu chocolate pegar essa criança lá no teto. Tentar fazer dormir. Ficar acordada até 4 horas da manhã com a criança. Entende o exemplo que eu dou? Aqui o podcast é diferente da terapia, você vai ter que fazer uma autoanálise, colocar na tua situação, na tua realidade. E aí é por isso que eu trago vários exemplos para você, mulher que mora fora do Brasil, certo? Outra coisa, a gente falou sobre o trabalho invisível das mulheres e a carga mental, que acaba sendo invisível, porque mental, não mais, né? Mas pensamos muitas vezes que o mental não existe ou é menor. Para aliviar, resolver esse cansaço, é preciso fazer ficar visível o que está invisível. E aí, sendo bem prática, saindo do lúdico, coloca no papel todas as abas que estão abertas no seu cérebro, tudo que você pensa e que você faz automático, né? Aquela frase de, mas você naturalmente faz isso. Não, nada acontece naturalmente, tão natural quanto a luz do dia. Não. Foi um treino que hoje você está acostumado a fazer isso sem pensar. Mas você está com várias abas abertas no seu cérebro. Então, vamos tornar o invisível visível? Dá nome? Então coloca no papel. Coloca no papel todas as coisas que você lembra, tudo que é o seu papel de secretária, tudo que são as atividades que você pensa, que você lembra, que você faz, que você não deixa acontecer, que você antecipa de problemas, que você antecipa, sabe? E conversar sobre. Conversar sobre as responsabilidades. Delegar as responsabilidades que são suas, mas também dividir as responsabilidades. Tu não é mãe sozinha. Tu não é dona da casa sozinha. A família, né? Não é você que é responsável por tudo e todo mundo. Não é porque você é mais. Eu sou mais esclarecida para essas coisas. Opa! Então vamos fazer uma troca aí. Se você é mais esclarecida com essa questão financeira, o que é a parte que a outra pessoa vai pegar? E quando eu digo isso, é sua mãe, sua prima, sua tia, sabe? Então é dividir as tarefas de forma justa para voltar ao equilíbrio. É quase que pensar numa balancinha. Voltar ao equilíbrio disso daí, tá? E vamos abolir do seu vocabulário ah, ele vai me ajudar. Não. Não, 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 não. O outro vai fazer a parte dele, certo? Principalmente quando a gente tá falando de marido, de pai dos nossos filhos. Ok? Mas com a mãe também funciona, com a irmã também funciona. E aí, eu acho que um dos principais aqui, que é o pedir ajuda. Pedir ajuda, mulher, não é fraqueza. Pedir ajuda, na verdade, é um ato de coragem, de assumir a sua vulnerabilidade. Muito provavelmente você está cansada e exausta porque você acha que pedir ajuda, que parar, que tá, né? Que isso é fraqueza,
que isso é ser molinha, que isso é ser preguiçosa. Não, não é. Uma coisa que eu falei hoje para minha cliente é a gente precisa também prestar atenção nas vozes da nossa cabeça. A voz de crítica, muitas vezes, primeiro vem de dentro, vem de nós mesmas. Então, bora prestar atenção e criar consciência de quais são as frases que a gente acaba repetindo pra gente. As frases de crítica, de não fez mais que sua obrigação, ah, você é preguiçosa, ah, você tinha que ter feito mais, você não fez o suficiente, ah, você conseguiu isso, mas faltou aquilo, ah, você conseguiu, mas demorou muito. Ó, tudo diminuindo, tudo se diminuindo. Para! Se critica menos, se acolhe mais. E aí, por último, é criar pausas reais, verdadeiras. E aqui eu coloquei sem culpa, mas eu sei que não espere, na verdade assim, ó, não espere para criar pausa ou descansar ou contabilizar aquele descanso só quando ele vir sem culpa. Porque se for esperar, a mulher tá perdido. O acostumado que você tá é de sentir culpa de fazer um movimento diferente. O que você tá acostumada é de dar conta de tudo, é de antecipar, é de não causar desconforto nos outros, é de suprir a necessidade de todo mundo antes que alguém até perceba. Então para. O que você faria para o outro, faça para você, sabe? Vai descansar, vai criar uma pausa racionalmente, assim, ó, consciente. Então, eu vou parar agora. Tô me sentindo culpada. Vou parar com culpa mesmo, sabe? Desse jeitinho. Beleza? Reconhecer a carga mental que você carrega é o primeiro passo para te trazer um alívio. Você não precisa ser forte o tempo todo e indestrutível. Muito menos normalizar o viver exausta, para provar o seu valor e merecer. Mulher, você tem o seu valor, você merece, independente do que você produz, do quanto que você poupa o outro. Para de poupar o outro. Começa a ter mais compaixão com você e poupar mais você. Que isso já vai te dar um direcionamento completamente diferente na sua vida, nas suas relações, na sua autoestima, até na tua carreira, nos seus estudos. Eu posso te garantir, ok? Então, deixa aqui nos comentários se fez sentido para você. Se você já faz parte da nossa comunidade Mulheres Patriadas, se você tá aqui, você faz parte. Coloca um coraçãozinho amarelo aqui nos comentários, porque aí eu sei que você acompanha esse podcast e lá nas redes sociais. O meu Instagram é Joyce Facchini, se você ainda não me segue lá e compartilhe esse conteúdo para outras mulheres expatriadas, amigas suas que moram fora do Brasil, porque afinal não é muita gente que olha para nossa dor, que é tão específica, tão peculiar, certo? Então até semana que vem aqui no podcast, toda semana, toda quarta-feira um episódio novo para você. Beijo.